A leitura de setembro. Olá! Hoje vou-vos falar de Falar pela Noite Dentro, da Claire Devarlay, que foi o livro que aqui no canal tivemos a ler em setembro. Para quem me acompanhou sabe que este livro foi unânime na opinião, que era um livro fantástico, um livro fabuloso, um livro muito bem escrito e um livro que nos punha assim uma lagriminha assim, enfim. Primeiro que tudo eu quero agradecer à Bertrand o facto de me ter cedido este livro, muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E foi o livro escolhido pelas pessoas que votam no Instagram para a leitura conjunta no canal. Neste mês de outubro estamos a ler O Jogo Mortal, do Bruno M. Frank, e deixem que vos diga que vamos ter a live intermédia ainda esta semana e o livro está naquele momento em que é difícil parar para cumprir as metas. Mas, antes de falar deste livro, do Falar pela Noite Dentro, eu queria pedir-vos que subscrevessem o canal, caso gostem do conteúdo e ainda não o tenham feito, que deixem um like e que acionem o sininho para ficarem a saber aquilo que acontece no canal e olhem que acontece muita coisa. Para além disso, não se esqueçam de comentar, porque eu também gosto muito de saber as vossas opiniões. Este livro é uma história de amor, uma história de um amor profundo, daqueles que nos acompanham pela vida. E para onde nós fomos, ou para onde nós vamos, este amor vai connosco. E isso acontece aos protagonistas deste livro. Há quem diga que não vale a pena fugir, porque a nossa bagagem vai connosco. E nada é mais certo que isso neste livro. No entanto, é um livro que é muito mais do que uma história de amor. É um livro que é uma narrativa reflexiva e, deixem que vos diga, em alguns momentos melancólica até. É um livro que nos leva pela autoanálise e pela análise que cada uma das personagens faz àquilo que acontece, mas no entanto é um livro muito realista, porque no fundo, depois dessa análise, eles acabam por assentar os pés na terra e acabam por assumir os seus erros e assumir as suas dificuldades. É um livro que, em alguns momentos, é um livro muito duro, porque acaba por ser um livro que tem subjacente a ele próprio e que tem por baixo dele próprio a depressão. Foi algo que nós falámos muito na live final sobre este livro e foi algo que nós discutimos bastante até que ponto é que este livro também não é ele um livro sobre aqueles momentos menos bons que todos nós passamos na vida e que nos podem levar por caminhos mais complicados como a depressão. É um livro, como já perceberam, que eu estou com dificuldade de falar e de dar aqui a minha opinião, porque é um livro muito de sentimento, muito de sentido. É um livro que, para mim, acaba por ser difícil eu expressar aquilo que pretendo dizer, porque acaba mesmo por ser um livro de sentimento. É um livro de sentimento das personagens e é um livro que esses sentimentos passam para o leitor. E, portanto, sobre esse ponto de vista, é muito difícil falar deste livro. É quase um livro que eu me apetecia chegar aqui e dizer-vos, é um livro onde se sente, é um livro onde partilhamos as emoções com as personagens e, portanto, é um livro do qual não se consegue falar, é um livro que têm obrigatoriamente que ler. Mas é um livro que também não podem deixar de ler, porque aquilo que se diz aqui a nível dos sentimentos das personagens é muito importante, não só para as personagens, mas também para todos nós. É um livro que nos tocou a todos os que o lemos no clube de leitura, a mim também, obviamente, porque é um livro de afetos, é esse o aspecto. É um livro de sentimentos, de afetos, de ligação entre as personagens e que acabam por ser ligações iguais àquelas que nós temos na vida real. É um livro que... O livro fala, e reparem que eu não estou a contar nada da história, estou só a dar algumas temáticas porque são várias e importantes. O livro fala, então, como eu dizia, da depressão, o livro fala do suicídio, o livro fala de perder alguém, o livro fala das doenças como o cancro e depois a embrulhar tudo isto tem uma escrita muito bonita, uma escrita muito sensível, uma escrita que nos cria, se é possível eu dizer isto, empatia e que nos leva a quase mergulhar na narrativa e achar que aquilo foi escrito para nós. Foi escrito para nós porque temos histórias semelhantes em alguns casos, aqui ou ali acabamos sempre por ter situações da vida que são semelhantes e que foi escrito para nós, para que nós saibamos a história destas personagens,
para que nós também, de alguma forma, acarinhemos estas personagens, se mais não podemos fazer. Até o título do livro é um título que nos leva por esta ideia de comunhão, por esta ideia de partilha, por esta ideia de expressar sentimentos. Quando nós falamos pela noite dentro com alguém, é porque nos sentimos à vontade, é porque sentimos que podemos confiar na pessoa, é porque sentimos que podemos de alguma forma partilhar os nossos sentimentos com essa pessoa. E isso não se faz com qualquer um. Por outro lado, quando falamos pela noite dentro, há também esse caráter de serenidade. A noite e a madrugada acabam por ser um período onde se fala mais baixo, com mais calma. Portanto, há também uma seriedade envolvida que muitas vezes não temos noutros momentos do dia. Isso faz com que seja, logo à partida para o leitor, uma pista daquilo que a escritora pretende que o próprio leitor faça. Aquilo que mais me surpreendeu no fim disto tudo foi que é um primeiro livro. E para um primeiro livro é só e apenas brilhante. Porque este livro é um livro de assuntos sérios, mas com uma prosa que eu arriscaria a dizer quase poética. Um livro que se lê compulsivamente e, não duvidem, um livro que vai ficar connosco para a vida. É daqueles livros que nós vamos falar e recordar passado algum tempo, passado alguns meses, porque é um livro também que nos faz a nós leitores pensar sobre os assuntos, refletir sobre os assuntos e encarar esse mundo que também é o nosso de frente. Quase como se estas personagens conversassem connosco pela noite dentro. Ou quase como se este livro fosse escrito para nós. E é por isso que esta história é tão gratificante e é por isso que eu não vos disse nada sobre esta história, nem sequer os nomes das personagens, porque eu acho que é importante vocês irem para a história sem saberem assim nada de concreto, exatamente para tornar este livro vosso. Porque aquilo que eu senti em determinados momentos vocês podem sentir outras coisas noutros ou sentir outra coisa naquele mesmo momento e está tudo certo, está tudo bem, porque eu acho que é isso que a autora pretende. Aquilo que a autora pretende é que o leitor sinta o livro seu e faça do livro o seu livro. E, portanto, os sentimentos destas personagens vão tocar-nos naqueles elementos que nós temos de contacto com eles e que com estas personagens. E isso faz com que seja muito interessante, apesar da leitura ter sido uma leitura coletiva, acabou por ser uma leitura individual, porque nós chegámos à conclusão que tínhamos pontos em comum, obviamente, mas depois cada um de nós tinha centrado a sua leitura em elementos que eram próximos das suas histórias de vida, próximos dos seus sentimentos e do momento em que estávamos a viver. E tínhamos valorizado os sentimentos que estas personagens nos davam em função dessa história de vida. E isso torna o livro fantástico. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o Falar pela Noite Dentro. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.